Olá, eu me chamo Ana Lúcia Canetti e junto com a Nivalda Assunção de Araújo, a gente escreveu esse artigo, Caminhar por Terra, Sementes e Cascas, processos de criação a partir da coleta de matérias orgânicas. Entramos na categoria de poéticas artísticas, e esse é um artigo de um relato e reflexão sobre um processo de criação de objetos tridimensionais, esculturas, a partir do ato do caminhar. Essas imagens ao lado são imagens que foram feitas no processo de coleta e de caminhada na cidade de Brasília, e a gente parte da discussão sobre a caminhada nas artes visuais como um modo de estar no mundo, uma ação simultânea do artista de criação e contemplação, de leitura e escrita do espaço. Francis Alves fala sobre essa questão do lugar da cidade, né, como um lugar de sensações, de conflitos, né, de criar ficções de artes e mitos urbanos, de ficcionar essa realidade, né, de exibi-la também como uma função do caminhante. Então, a partir do caminhar sobre essa perspectiva, associada à coleta de sementes, cascas e terras, foi desenvolvido um trabalho com proposições artísticas tridimensionais, que eu vou apresentar aqui na sequência. Agora foi. Essas são imagens de algumas das coletas que foram feitas na cidade de Curitiba e de Brasília. A ideia foi caminhar em rotas contrárias às que eu realizava, né? Rotas contrárias ao comércio, ao trabalho, ao encontro de pessoas, ou de aglomeração de pessoas nesse período da pandemia. E foi feita uma catalogação dessas texturas, né, e dessas cartografias a partir de áreas de campo, desenhos, fotografias e impressões dessas texturas em argila. Então, como vocês podem ver nessa imagem 4, né, que é a imagem da coleção número 2, são algumas dessas texturas impressas em argila colorida, né? E a imagem ao lado é de um armário com a coleção de algumas dessas formas coletadas. A artista Lígia Borba, que também é ceramista, a gente cita ela no artigo, né? Por ela falar sobre essa questão de a gente estar vivendo não só um isolamento espacial, né, de não se encontrar nesse período, mas também de um período de isolamento temporal, no sentido de falta de perspectiva, de falta de horizonte, né, de falta desse futuro temporal. Então, muitos trabalhos artísticos, na opinião dela, acabam, nesse momento, buscando particularidades muito pequenas, muito íntimas. E um pouco dessas particularidades íntimas é que eu busquei nessas caminhadas, e encontrei nessas caminhadas, né? Que nessas matérias guardam grandes grandezas, né? Como a própria natureza, a terra e a materialidade escolhida, né? Mas nessas pequenas particularidades. E essa miniatura que faz sonhar, né? Que o Bachelard também fala. Então, naquele momento, essas pequenas formas e texturas remetiam a essa ideia da proteção, da fragilidade, do germinar, da decomposição, do descartável, né, dessa preciosidade também, do devir e dessas transformações e movimentos em tempos teoricamente parados e vazios de encontro. Esse trabalho da Lígia Clark, que é Caminhando, né, uma das referências que foram usadas em um dos trabalhos que foram realizados, fala dessa importância absoluta, né, ao ato imanente realizado pelo participante. Então, o espectador é convocado a participar do ato estético, e eu embarquei nesse convite fazendo uma caminhada na fita de móveis, né, não só com a tesoura, mas com as próprias cascas e sementes. Então, foi feito um caminho nessa forma que não é orientável e é infinita, né, que é essa forma geométrica, que a própria Lígia Clark fala que é uma forma que nos faz viver a experiência sem limite de tempo e um espaço contínuo, que constrói um itinerário interior fora de mim, né? Então, foi feito esse caminho onírico pela Terra, com a impressão dessas sementes e cascas numa tríade, né, de caminhadas, e a Terra foi escolhida nesse suporte por pensar esses chãos pisados, esses terrenos, né, essas subidas e descidas que ficaram na memória, e esse mergulho nessa trajetória em miniatura, que também é um itinerário interior fora de mim, a partir desses deslocamentos na paisagem urbana. A partir disso,
eu comecei a buscar, para além da textura externa, as camadas internas de alguns desses objetos coletados, imaginárias, né? Eu encontrei um formigueiro na cidade de Brasília que estava deslocado da sua base abaixo do solo, que haviam formigas, estava vazio. E esse formigueiro, nessa caminhada cidade, casa, rua, né, essa saída de casa, me fez pensar muito sobre essas áreas internas, o corpo, esse avesso, né, tentar buscar falar sobre esse avesso, sobre essa morada dos corpos, né, também. Aqui ainda, eu estava buscando ainda as texturas, então foram feitos com blocos de argila vermelha, esmalte cerâmico, alguns mergulhados no gesso, outros mergulhados no concreto, já remetendo a esses materiais que a gente vê nas construções, né? E a obra que está em cima, né, que se chama Grandes Ausentes, é uma série, né, Grandes Ausentes, da Ana Maria Maiolino, que é uma artista que enfrenta muito esses temas do subterrâneo, do vazio, né? Ela dignifica de alguma maneira o que é esquecido, o que é falha, né? Ausência, falta e os avessos. Então, também foi uma referência no trabalho que foi realizado. A partir disso foi pensada a casa, normalmente se pensa a casa como um espaço de conforto, um berço, né? Um primeiro universo, um espaço do não eu que protege o eu, como diz o Bachelard. Mas ela também, essa morada primordial, que é onírica, né? Ela também é relacionada ao caos e ao horror. Hal Foster vai falar sobre o horror, né? Nesse sentido do objeto, dessa cena primária do horror à maternidade, ao corpo da mãe, né? Esse corpo da mãe tornado estranho, usando muito da psicanálise, e também sobre esse objeto que evoca o fora tornado dentro, o sujeito como figura invadido pelo olhar do objeto. Então, eu construí essa forma de casa, como se fosse o formigueiro invertido, né? Essa área de cima seria essa área interna, os porões dessa casa, né? Mas dando visibilidade nele na parte de cima, para tentar trabalhar um pouco sobre esse caminho, esse caminhar subterrâneo do formigueiro, né? Do submerso, que é invisível, né? A gente não consegue ver. Então, foi usado matérias brutas, né, como concreto, terra, arames, o vermelho do tijolo, o cinza, né, do concreto, ou o próprio preto chumbo, né, das vigas, enfim, das colunas que estão nesses arames. Para finalizar, eu convido a todos a lerem o artigo. Lá a gente consegue aprofundar um pouquinho mais essa questão das duas artistas, os trabalhos das duas, a questão da morada, a questão do desenvolvimento das obras, né, da própria caminhada. E a ideia desse trabalho era tentar compor, né, com essas matérias brutas, mas ao mesmo tempo frágeis, esse equilíbrio, esse suportar, né, essa resistência dos materiais e dos corpos nesse momento, e de tentar trazer um pouco de vida aí nesse amortecido da dinâmica urbana, né, tentando compor também resistências aí inventivas e propositivas que afirmem a vida, né, e que tentam ser excedentes aí a esses dispositivos de controle que se tem. Então, agradeço e espero aí poder contribuir aí com os debates. Obrigada.